E olha, a última reportagem da série Advocacia, o Pilar da Democracia, vai desmistificar o trabalho de um advogado criminalista. Muita gente pensa que esse profissional só defende bandidos, mas o conceito é bem diferente. No Estado democrático, não podemos ter mais esse pensamento. A gente precisa ter a convicção de que todos têm sim direito à defesa. Vamos ver? É a Constituição da República Federativa do Brasil que garante, no tópico dos direitos e garantias individuais, o inciso 54 do artigo 5º é claro: ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No inciso 55, outra mensagem clara: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A defesa é considerada um dos mais importantes avanços civilizatórios da sociedade humana. Séculos antes de Cristo, já existia a noção de que ninguém pode ser julgado sem antes ser ouvido. O direito de defesa é um dos principais alicerces da ordem jurídica, da vida civilizada. Sem ele, só haveria espaço para a arbitrariedade. Quando o processo é instaurado, já se tem uma ideia de que o sujeito é culpado. Então, se ele não puder se expressar através de um defensor técnico, a tendência é que no final ele seja condenado. E muitas vezes por uma pena maior do que deveria, ou às vezes por uma conduta mais grave do que efetivamente corresponda ao fato que está sendo perseguido pelo Estado. Na legislação brasileira, o direito de defesa é expresso por meio de diversos preceitos, operados pelos advogados. Entre eles estão o direito de petição, pelo qual o advogado obtém certidões em repartições públicas e esclarece situações de interesse do cliente, ou ainda a defesa de direitos contra ilegalidades em um processo. A vedação do Tribunal de Exceção garante a força da palavra do réu e das provas por ele apresentadas. O devido processo legal, inspirado no direito inglês, é uma proteção contra o arbítrio do Estado. A nulidade de provas obtidas por meios ilícitos estabelece que qualquer prova não judicializada ou não submetida ao contraditório é considerada nula. A comunicação da prisão à família do preso, o direito ao silêncio durante um processo ou inquérito também são essenciais na promoção da defesa de um acusado. Entre os especialistas em direito, é consenso que um dos preceitos mais importantes para o direito de defesa é a chamada presunção de inocência. O inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É este instrumento que garante ao acusado um julgamento digno e justo pelo ato praticado. E mais, ele garante também que sanções ou punições previstas em lei não sejam aplicadas de maneira equivocada. Para que o direito de defesa seja exercido, é fundamental a participação do advogado no processo. Leonardo Pereima é criminalista há 19 anos. Atua em um escritório que há mais de 6 décadas é especializado no direito penal. Já defendeu acusados dos mais diversos crimes. E garante: o advogado criminalista não é um mero defensor de criminosos. É, antes de tudo, um defensor da lei. É do ser humano, muitas vezes, optar por essa via mais fácil, que é a via de se condenar, de se punir. Mas o mais curioso é que quando esta mesma pessoa que defende, inclusive, penas de morte, ou julgamentos, ou prisões antecipadas, e quando ela acaba sofrendo um processo criminal, ela é a primeira pessoa a pedir a mais plena garantia de todas as nossas prerrogativas constitucionais. Ela quer a ampla defesa, ela quer o pleno contraditório. O advogado sério, ele não defende bandido, ele defende um julgamento justo. Nem sempre o brasileiro teve esses direitos assegurados. Durante a ditadura militar, por exemplo, o ato institucional número 5 dava poderes aos militares para cassar mandatos parlamentares, suspender direitos políticos, confiscar bens considerados ilícitos e até suspender a garantia do habeas corpus. Tudo isso sem a garantia da ampla defesa. Só que mesmo nos tempos atuais, de liberdade e democracia, ainda existem condutas que caracterizam o cerceamento de defesa e que precisam ser combatidas. Muitas pessoas entendem que o advogado criminalista defende o crime, mas na verdade isso é uma visão equivocada. O que o advogado criminalista defende é a correta aplicação da lei, porque muitas vezes
se imputa ao sujeito um fato mais grave, ou o sujeito acaba recebendo uma pena muito mais elevada do que deveria pela conduta que praticou. O nosso trabalho é simplesmente garantir que a pessoa que está sendo acusada tenha, no seu caso, a aplicação correta da lei. É importante, então, que a sociedade tenha isso em consciência e busque preservar ao máximo essas garantias que nós todos conseguimos com a edição da Carta Republicana de 1988, a fim de que nós não tenhamos um retrocesso no Brasil e não voltemos àqueles tempos negros, aqueles tempos escuros da ditadura, onde pessoas eram presas, não se sabia a razão, não se sabia onde elas estavam, não se sabia a pena. Eu acho que é muito importante a sociedade ter essa consciência de lutar para que isso não volte ao Brasil.